Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 32, capítulo 334. Uma explosão sem precedentes irrompeu no coração da capital das flores, desencadeando uma tempestade de Aki, fogo, trovão e chakra que abalou os alicerces da cidade. A imensa colisão dessas forças avassaladoras criou uma nuvem em forma de cogumelo que se elevou alto no céu. Um farol sinistro de destruição visível a quilômetros de distância. À medida que a poeira e os destroços caíam, o caos se espalhava como fogo, aprisionando até mesmo aqueles que tentavam desesperadamente fugir. Entre eles estavam Queen e seus aliados, todos apanhados na devastação implacável. O ar estava sufocado por escombros, fragmentos de prédios destruídos e restos carbonizados de árvores outrora exuberantes. Komurasaki-sama, cuidado! Gritou Kyoshiro com urgência, usando o pseudônimo de Kozuki Iori para proteger sua identidade de ouvidos curiosos. Com um movimento rápido e experiente, ele desembainhou sua lâmina e habilmente desviou um enorme pedaço de destroços que caía, garantindo a segurança dela. Perto dali, os olhos afiados de Queen brilhavam de irritação por ter sido superado. De jeito nenhum vou deixá-lo monopolizar toda a glória, rosnou ele com seu espírito competitivo à flor da pele. Ativando seus poderes de Akuma no Mi, Queen se transformou em um brachiosauro imponente, com sua enorme armadura protegendo Komurasaki da destruição em cascata. Não se preocupe, eu cuido de você, berrou Queen com a voz cheia de confiança. Mas antes que Komurasaki pudesse responder, Kyoshiro agiu rapidamente, puxando o ar para o lado com precisão. No momento seguinte, uma esfera de energia brilhante lançada pela cauda enorme de Kaido avançou em direção a eles, crepitando com um poder ameaçador antes de explodir em uma explosão devastadora. A onda de choque percorreu a área e Queen, pega de surpresa, suportou o impacto do ataque. O poderoso brachiosauro foi lançado voando, sua forma enorme cruzando o ar como um meteoro antes de desaparecer na distância. Komurasaki expirou, mantendo a compostura inabalável apesar do caos. Ela balançou a cabeça levemente, com uma mistura de descrença e exasperação transparecendo em seu rosto. Aquilo tinha sido por pouco. Em outro momento, ela poderia não ter sobrevivido. Obrigada pela sua ajuda oportuna, ela murmurou para Queen. Embora seu tom fosse calmo e comedido, sua gratidão carecia de qualquer calor. Ficou claro que ela não quis dizer isso de forma alguma. No céu, bem acima do campo de batalha, um duelo titânico se desenrolava. A forma azul de Kaido em seu estado de dragão colidiu contra um imenso Susanoo blindado empunhado por Uchiha Madara. A colossal lâmina ninja do Susanoo golpeava implacavelmente as grossas escamas de Kaido, e cada choque lançava faíscas como fogos de artifício. O som ensurdecedor do metal rangendo contra escamas impenetráveis reverberou pelo campo de batalha. Apesar do ataque, as escamas blindadas de Kaido, reforçadas com Aki, resistiram aos ataques de Madara. A ferocidade da batalha começou a remodelar o terreno abaixo. Uff! Um dragão poderoso, mas você se esconde atrás de suas escamas como uma garotinha assustada, zombou Madara com a voz cheia de desdém. Kaido rugiu de fúria, cuspindo um hálito de dragão em Madara. Mas seu Susanoo permaneceu firme, absorvendo as chamas sem esforço. Maldito seja Uchiha Madara! Kaido berrou, sua frustração aumentando. Em um raro momento de retirada tática, o dragão girou o corpo e disparou para o céu, tentando correr. Ele sabia que não iria vencer e se tivesse mais alguns minutos, definitivamente perderia. Mas Madara não permitiria tal fuga. Você acha que pode fugir de mim? A voz de Madara trovejou. Com um movimento rápido, as asas do Susanoo o impulsionaram para a frente. Ele agarrou a cauda de Kaido e arrastou o enorme dragão de volta para o chão. Então ele começou a esmagá-lo. Kaido foi jogado repetidamente contra a terra, e cada impacto escavava crateras na superfície da capital das flores. O poderoso Kaido, antes temido como a criatura mais forte do mundo, agora era pouco mais que um brinquedo nas mãos de Madara. Apesar da humilhação, o espírito de Kaido permaneceu inquebrável. Com um rugido agonizante, seu Aki do Conquistador irrompeu, cobrindo o campo de batalha com sua aura avassaladora. Madara, no entanto, permaneceu imperturbável. Aki do Conquistador? Risível, disse Madara friamente. Com um raio vermelho percorrendo a lâmina do Susanoo, ele cravou a arma profundamente no corpo de Kaido. A forma enorme de Kaido tremeu, seu sangue manchando a terra. Madara criou outra lâmina e imobilizou Kaido como se fosse uma fera capturada. Enquanto o dragão se contorcia, Madara desceu para ficar diante dele, com o Susanoo elevando-se acima deles. Você é tenaz, Kaido, admitiu Madara. Eu lhe concedo isso. Mas você já deveria ter percebido a lacuna em nosso poder. Submeta-se a mim e eu o pouparei. Kaido rosnou, seu olhar brilhando em desafio. Submeter-se? Nunca. Prefiro morrer a me curvar diante de alguém. Suas palavras carregavam o peso de sua determinação. Kaido, o capitão dos piratas das feras, viveu sua vida sabendo que a derrota chegaria um dia. Contudo, ele não comprometeria seu orgulho, mesmo diante da morte. Os olhos de Madara se estreitaram, um lampejo de respeito passou por ele antes que ele reforçasse sua determinação. Tudo bem, disse Madara. Mas saiba disso, seus piratas das feras não são nada sem você. Se você cair, eles vão ruir. Kaido sorriu apesar da dor. Matius, como capitão deles, eu aceito esse destino. Os fortes prosperam, e os fracos perecem. Essa é a lei do mar. Madara considerou isso, seus pensamentos se voltando para as palavras de seu aliado, Tachibana.
Piratas são diferentes das vilas Shinobi. O capitão é a alma deles. Perca o capitão e a tripulação se dissolve. Madara exalou lentamente sua expressão ilegível. Ele dispensou a forma completa do Susanoo, embora as espadas gêmeas permanecessem alojadas no corpo de Kaido. Aproximando-se da forma destroçada do dragão, Madara falou com firmeza. Não tem utilidade para massacres desnecessários. Vou poupar você e sua tripulação, mas o país de Wano me pertence agora. Os olhos de Kaido se estreitaram. O país de Wano pertence a Orochi, não a mim. Somos parceiros, nada mais. Sem dizer uma palavra, Madara desapareceu. Momentos depois, ele retornou, jogando a cabeça decepada de Orochi no chão. Agora, o país de Wano é meu. Kaido olhou fixamente para a cabeça, seu silêncio falando muito. Capítulo 335. A cabeça decepada de Kurozumi Orochi foi silenciosamente colocada diante de Kaido. Sangue pingava do corpo desmembrado, misturando-se ao próprio sangue de Kaido que se acumulava no chão. O rosto de Kaido escureceu. Você o matou assim, sem mais nem menos? Não tem medo do caos que a morte dele trará para as facções do país de Wano? Kurozumi Orochi nunca foi alguém que Kaido respeitou por sua força. Mesmo com a rara Akuma no Mi do tipo Zoan, e a mata no Orochi, tipo besta mítica, Orochi não era nada mais que lixo aos olhos de Kaido. Entretanto, Orochi dominava a complexa dinâmica de poder no país de Wano. Sua influência foi vital para manter a estabilidade na região, o que foi crucial para o acesso de Kaido a pedras do mar e armamento de alta qualidade. A ambição final de Kaido era iniciar uma guerra que abalaria o mundo até o âmago, e para isso ele precisava de recursos, pedras do mar, armas e Akumas no Mi. Acabei de matar um pedaço de lixo, disse Madara com desdém, acenando com a mão como se estivesse tentando se livrar de um pequeno inconveniente. Por que fazer tanto barulho por causa disso? O tom de Madara ficou mais frio. O chamado caos de que você fala nada mais é do que a ilusão de pessoas que acham que podem mudar o mundo, mas elas não conseguem nem controlar seus próprios destinos. Se alguém se opuser a mim, lidarei com ele rapidamente, é simples assim, não há necessidade de complicações. Madara pisou na cabeça de dragão de Kaido, seus olhos brilhando com uma mistura de zombaria e dominância. E você, Kaido? Você é um daqueles que ousam se opor a mim? Droga, seu desgraçado. Kaido rugiu, lutando para se livrar de Madara. Mas não importava o quanto ele tentasse, Madara permanecia imóvel, como uma montanha imóvel. Kaido finalmente parou de lutar, sua raiva fervendo sob a superfície. Pelo menos me diga quem diabos você é. Por que ninguém no Novo Mundo ouviu falar do nome Uchiha? E qual é o seu propósito? Madara sentou-se casualmente, seu comportamento transbordando arrogância. Eu sou um ninja de verdade. Não uma dessas imitações patéticas que se autodenominam ninjas no país de Wano. Kaido revirou os olhos. Ele sabia da existência dos chamados ninjas no país de Wano, meras extensões dos samurais, que empregavam técnicas que os samurais muitas vezes desprezavam. Ele podia dizer claramente que Madara não era nada parecido com eles. Então, qual é o seu propósito? O Novo Mundo é vasto, mas você está de olho no país de Wano. Por quê? Pedra do mar, as armas do país de Wano. Os olhos de Kaido se estreitaram. Você está se preparando para a guerra. Quem é seu inimigo? Madara riu, seu desdém era palpável. Inimigo? Ninguém neste mundo é digno de ser meu inimigo. Isto é apenas uma preparação para obliterar o governo mundial e exterminar aqueles bastardos pomposos que se autodenominam dragões celestiais. Os olhos de Kaido se arregalaram de surpresa. Você está mirando nos dragões celestiais? Não foi o medo que tomou conta de Kaido, mas sim a confusão. Ele não tinha amor pelos dragões celestiais, mas não via razão para provocá-los desnecessariamente. Uchiha Madara, no entanto, era claramente diferente. Seu desdém pelos dragões celestiais lembrou Kaido de outra pessoa, alguém cuja existência o governo mundial tentará apagar. Essa pessoa também tentou matar todos os dragões celestiais, mas não conseguiu. Kaido ficou em silêncio, com a cabeça ligeiramente abaixada. Posso cooperar com você, disse Kaido após uma longa pausa. Mas apenas como iguais. Isso não é uma rendição. Madara deu um sorriso irônico. Kaido continuou depois de ver que havia despertado seu interesse. Você pode ficar com o país de Wano, e eu até enviarei meus subordinados para ajudá-lo a lidar com os remanescentes das forças de Kurozumi Orochi. Mas tenho condições. Você não pode tocar em minhas fábricas de armas ou forjas de pedra do mar. Em troca, eu lhe darei metade da produção. 80%, interrompeu Madara bruscamente. Metade não era suficiente para alguém que tinha acabado de conquistar a terra inteira. Embora 80% também fosse muito, era tudo uma questão de pechinchar. Impossível. 80% é demais, melhor me matar. Kaido não conseguia lidar com isso. Então, ele fez sua contraproposta. 60% é o limite que posso atingir. Madara permaneceu impassível e balançou a cabeça. 70%. Recuse, e você realmente morrerá. Kaido cerrou os punhos, mas concordou relutantemente. Ele poderia ter dito que o mataria, mas estava apenas seguindo a corrente. Se chegasse a hora, Madara poderia realmente matá-lo e levar tudo de qualquer jeito. Como condição final, Kaido fez uma exigência. Se Madara atacasse Marejois, ele levaria Kaido junto. Madara riu baixinho, saltando da cabeça de Kaido. Ao se afastar da capital das flores, ele deixou um comentário final. Recupere-se rápido. Deixei um dos seus subordinados na cidade. Se ele viverá ou morrerá, depende da sorte dele, pois ousou me trair. Já peguei o que precisava, ele não me serve mais.
Os olhos de Kaido brilharam com compreensão enquanto ele juntava as palavras de Madara. Aquele desgraçado. Kaido rosnou internamente. No momento em que eu o ultrapassar, eu o matarei. Ambos sabiam que a trégua era temporária, um ato de equilíbrio precário. As ambições de Kaido como um Yonkou e o domínio implacável de Madara significavam que sua parceria só duraria enquanto seus objetivos estivessem alinhados. Por enquanto, porém, Madara estava em vantagem. A força era o trunfo máximo. Quando Madara deixou o país de Wano, ele contatou Tachibana. Você já terminou? Perguntou Tachibana, surpreso com a rapidez com que Madara lidou com as coisas. A voz de Madara estava tão calma como sempre. Os chamados 4 imperadores não valem nem metade da minha força. Ainda assim, vale pelo menos 50.000 pontos, certo? Tachibana suspirou. Madara, antes uma figura icônica de grandeza, agora parecia quase mercenário com sua fixação em pontos de desempenho. Tudo bem, 50.000. Com 30.000 você pode finalmente ressuscitar Izuna. A resposta de Madara, no entanto, pegou Tachibana desprevenido. Ainda não. Usarei os pontos para me fortalecer primeiro. Capítulo 336. Tem certeza? A voz de Tachibana continha um tom de surpresa. Uchiha Madara havia chegado a um estágio em que sua força só poderia ser descrita como aterrorizante. Com exceção de Magi que permaneceu envolto em mistério, o poder de Madara pode ser considerado invencível. Claro, a força do próprio Tachibana teve que ser excluída dessa avaliação. Ou a de Kaguya, por sinal. Mesmo assim, parecia que Madara ainda não conseguia abandonar sua busca incessante por poder. Claro, meu objetivo não se limita a pessoas normais. As palavras de Madara estavam impregnadas de uma determinação ardente, uma paixão que até um tolo conseguiria discernir. Seu objetivo eram pessoas que tivessem ascendido acima de ninjas comuns, como ele e Hashirama. Tachibana e Kaguya eram um exemplo. Tachibana riu baixinho. As ambições de Madara pareciam estar voltadas para ele e para Kaguya. No entanto, as prioridades de Tachibana eram diferentes. Afinal, ainda havia a questão urgente de lidar com Kaguya e se ela deveria ser levada ou não. Você não conseguirá isso com seus recursos atuais. Francamente, você ainda está longe disso, comentou Tachibana. Não importa, respondeu Madara confiantemente. Eu tenho tempo. Posso aproveitar meu tempo e ficar mais forte. Tudo bem, venha me encontrar quando chegar ao novo mundo. Tachibana assentiu, concluindo a conversa. Desligando o telefone, ele se virou para Nami, que estava por perto. Quanto tempo até chegarmos ao Water 7? Perguntou Tachibana, olhando para a imensidão infinita do mar. A imensidão das águas profundas o deixou momentaneamente desorientado. O tempo havia perdido o sentido no oceano. Ele nem conseguia se lembrar de quantos dias haviam se passado desde que desceram da Ilha do Céu. Cerca de 3 dias, respondeu Nami, com uma expressão tingida de curiosidade. Por quê? Você parece estranhamente ansioso. Há algo errado? No passado, Tachibana raramente se preocupava com tais assuntos. Ele nem se importava se o navio desviasse do curso, adotando uma abordagem despreocupada em sua jornada. Não consigo evitar, suspirou Tachibana. Todos os outros estão indo rápido demais. Não posso mais me dar ao luxo de ficar brincando. Precisamos pegar nosso novo navio e seguir para o próximo destino. Robin, que estava por perto, ficou interessado. Novo destino? E onde fica isso? Lírio Amazona, respondeu Tachibana com determinação. Tanto Nami quanto Robin trocaram olhares e balançaram a cabeça. 3 dias depois, Tachibana e sua tripulação chegaram ao Water 7 e foram direto para a empresa responsável pela construção do navio. Iceberg, o dono da empresa, os recebeu calorosamente assim que soube da chegada deles. Eram grandes clientes, para dizer o mínimo. Ao lado dele estava Califa, que se curvou levemente ao ver Tachibana. Tachibana-san, que coincidência. Seu navio ficou pronto há apenas 2 dias. Gostaria de vê-lo? Essa comissão valeu a impressionante quantia de 2 bilhões de belis, uma parcela significativa da receita anual da Iceberg. Perder esse acordo seria desastroso, então seu entusiasmo era palpável. Seguindo a Iceberg até as docas, eles foram recebidos pela visão de um veleiro de 3 mastros novinho em folha. Ele repousava ali majestosamente, sua figura de proa esculpida no formato de uma cabeça de cachorro de aparência muito bacana. Era comum ver totens de animais adornando a proa dos navios, simbolizando boa sorte ou força. De Moby Dick do Barba Branca, a figura de proa do Flamingo dos piratas Don Quixote, esses desenhos tinham significado. Tachibana seguiu a tendência, escolhendo um cachorro para ser a figura de proa de seu navio. Ao contrário do cão de Garp, porém, o de Tachibana foi inspirado no visual majestoso de Ishibi, inspirado por seu carinho por seu próprio animal de estimação durante sua juventude. Nami, claramente animada, correu à frente do grupo para explorar o navio. Vamos embarcar também, Iceberg? Tachibana gesticulou com um sorriso, incitando-o a seguir em frente. Vendo a alegria de Nami, Iceberg relaxou, confiante de que o acordo estava garantido. Ele começou a descrever as características do navio em detalhes. Inicialmente, Tachibana encomendou um pequeno veleiro, mas suas exigências complexas exigiram uma atualização para uma embarcação maior. O navio tem 35 metros de comprimento e 15 metros de largura e, finalmente, 35 metros de altura, incluindo o mastro. O navio tem 3 conveses, explicou Iceberg enquanto embarcavam. Ele levou Tachibana até o convés superior. Todo este andar é a cabine do capitão.
Inclui alojamentos, um escritório e até um banheiro privativo para garantir o máximo conforto. Tachibana sentiu em aprovação, seu olhar demorando-se na cama enorme. Iceberg claramente entendia seus gostos. O segundo convés contém os alojamentos da tripulação, divididos em quartos individuais, conforme sua solicitação, continuou Iceberg. O primeiro deck abriga todas as áreas funcionais: biblioteca, salão de lazer, bar, sala de águas termais e ginásio. Todas as instalações são equipadas com os melhores eletrodomésticos. Até Nico Robin pareceu impressionado com o design luxuoso do navio. Abaixo do convés havia salas de armazenamento adicionais, uma cozinha espaçosa e 2 mini-barcos para missões especiais. E o sistema de energia? Perguntou Tachibana. Iceberg sorriu orgulhosamente. Seu navio está equipado com a tecnologia mais avançada da nossa empresa. Também adicionamos um sistema de energia especial com fonte externa. Ele apontou para a piscina de combustível. Tudo o que você precisa é de Coca-Cola para alimentar o navio. Para aumentar a velocidade, chamas podem ser usadas. Quanto maior a temperatura da chama, mais rápido o navio. Nami cobriu a boca espantada. Cola pode ser usada como combustível? Iceberg estufou o peito. Esta é uma tecnologia de ponta que adquiri com muito custo. É única. Tachibana ouviu, mas demonstrou pouco interesse. Ele sabia que essa tecnologia provavelmente se originou de Frank, o construtor naval dos piratas do Chapéu de Palha. Embora impressionantes, apenas as invenções de Vegapunk o intrigavam verdadeiramente. Satisfeito com as características do navio, Tachibana concordou em pagar o valor total genuinamente. Enquanto admiravam sua nova embarcação, Nami puxou levemente o braço de Tachibana. Tachibana-san, vamos dar um nome a ele. Um nome que o torne exclusivamente nosso. Olhando para a pulseira de prata em seu pulso, Tachibana sorriu. A pena de 1000 fluxos. Vamos chamá-la assim. Ou em resumo, a pena flutuante. Nami sorriu, claramente satisfeita com a escolha. Robin também assentiu com a cabeça. Capítulo 337. Tachibana era um verdadeiro mestre de ninjutsu, título que ele conquistou por meio de um domínio incomparável de inúmeros jutsus e técnicas secretas. Em todo o mundo ninja, sua maestria era incontestável. Dos jutsus convencionais ao mais raro Kekkei Genkai, e até mesmo aos poderes divinos do Senjutsu dos 6 caminhos, simplesmente não havia rival que pudesse enfrentá-lo. Dizia-se que seu estilo madeira superava até mesmo a lendária destreza de Hashirama Senju, e suas habilidades oculares eclipsavam as de Madara Uchiha, tornando-o uma força da natureza no campo de batalha. No entanto, apesar de sua força incomparável, a técnica favorita de Tachibana continuava sendo as 1000 penas flutuantes, uma criação de tirar o fôlego de sua própria autoria. Embora o nome sugerisse 1000 penas, a realidade era muito mais avassaladora. 3000 penas radiantes e afiadas que se espalhavam em todas as direções. Essa técnica era suficiente para fazer até os inimigos mais corajosos recuarem, pois cada pena carregava uma precisão e letalidade incomparáveis. Ironicamente, o imenso poder de Tachibana muitas vezes tornava tais técnicas desnecessárias. Poucas batalhas exigiram que ele utilizasse essa técnica em combinação com Tenno-Shizu e o deus do trovão voador. Seu domínio fez com que a maioria dos conflitos terminasse antes mesmo de realmente começar. Enquanto outros podiam se deleitar com tal supremacia, Tachibana às vezes a achava entediante, a invencibilidade roubava dele a emoção do desafio. Enquanto estava a bordo de seu navio recém-construído, uma sensação de nostalgia devido ao nome que ele havia escolhido surgiu em seus pensamentos. Robin e Nami o observavam em silêncio. Eles então assentiram enquanto Tachibana compartilhava o nome que havia escolhido para a embarcação. Nami, sempre pragmática, se manifestou. Já que você já escolheu o nome, já pensou em desenhar uma bandeira pirata? Perguntou ela. Suas palavras ressoaram profundamente. Uma bandeira pirata não era apenas um enfeite, era uma declaração de identidade e força. Veja a bandeira do Barba Branca, por exemplo, ela simbolizava proteção e poder tão grandes que até os mais ousados temiam provocá-lo. Sua bandeira por si só garantia a segurança da Ilha dos Homens-Peixe, um feito que poucos conseguiam reproduzir. Tachibana balançou a cabeça. Não somos piratas, ele corrigiu. Somos apenas pessoas inocentes erroneamente rotuladas como criminosas pelos fuzileiros navais corruptos. Iceberg, que estava ouvindo do lado de fora, não conseguiu evitar estremecer com a ironia. Se você é procurado pelos fuzileiros navais, isso não faz de você um pirata. Ele murmurou baixinho. Robin, reprimindo uma risada, lembrou-se das inúmeras vezes que Nami havia enquadrado a situação deles em termos de pirataria. Apenas para Tachibana corrigi-la veementemente. Essa sensibilidade ao título intrigou Robin. Para ela, ser rotulada de pirata não era algo inerentemente ruim. Até mesmo grandes figuras como o Dr. Clover, o orgulho de Chara, eram procurados pelos fuzileiros navais. Mas para Tachibana, admitir que era um pirata era uma afronta a alguém que já havia governado o mundo inteiro. No final, Nami se rendeu, levantando as mãos em sinal de derrota. Mesmo assim, Tachibana atendeu ao pedido dela, desenhando uma bandeira pirata no local. O design apresentava 2 asas brancas brilhando contra um fundo preto. Vou chamá-lo de asas celestiais, declarou Tachibana, admirando seu trabalho. Ele sentiu uma pontada de orgulho, sua prática em desenho finalmente havia dado resultado. A ideia de mostrar isso a Yakumo o fez sorrir. Depois de confirmar o projeto, ele generosamente forneceu os fundos para Iceberg, e o navio estava pronto para zarpar.
Antes de partir, Nami habilmente manobrou o novo navio para perto da antiga, garantindo que todos os seus pertences fossem transferidos. Eles então dedicaram um tempo para decorar seus aposentos de acordo com suas preferências. Obrigado mais uma vez ao apoio financeiro de Sasuke. Na manhã seguinte, a viagem recomeçou. Precisamos ligar para Aokiji e perguntar a localização de Amazon Lily, Tachibana perguntou a Robin. A ilha estava escondida nas profundezas do Call Belt, e apenas alguns poucos sabiam suas coordenadas precisas. Robin, folheando um livro, fez uma pausa e sorriu maliciosamente. Você vai lá só para ver a mulher mais bonita do mundo, Boa Hancock? Tachibana revirou os olhos. Me dá um tempo. Você acha que eu viajaria tão longe só para conhecer um rostinho bonito? Então, com um sorriso brincalhão, ele acrescentou. Além disso, tenho certeza de que você não é menos deslumbrante que Hancock. Os lábios de Robin se curvaram em um sorriso encantador. O elogio de Tachibana a deixou agradavelmente surpresa e determinada a cuidar ainda mais da pele. De volta aos seus aposentos, ela recuperou o dispositivo de comunicação usado para contatar Aokiji. Ela então deu para Tachibana. Quando a linha se conectou, a lesma imitou a expressão relaxada, mas um pouco surpresa de Aokiji. Não conversamos há alguns dias? Tachibana foi direto ao ponto. Preciso das coordenadas da Amazon Lily. Esse é o território da Imperatriz Pirata, certo? Não tenho os detalhes, mas o quartel-general da Marinha tem. Espere, vou pegar as informações. Aokiji respondeu. Quando Tachibana se preparava para encerrar a ligação, Aokiji interrompeu. Antes de você ir. E agora? Perguntou Tachibana irritado. Aquele Hancock tem uma personalidade bem explosiva. Tente não causar problemas, principalmente porque você já tem o Robin e aquele outro com você. Clique. Tachibana bateu o telefone com força, seu rosto ficou sombrio. Eu definitivamente vou me vingar de Aokiji por isso, ele murmurou, irritado com as insinuações. Robin, achando a reação dele divertida, não conseguiu conter o riso. A preocupação paternal de Aokiji aqueceu seu coração. Não ria, Tachibana estava irritado. Quando Aokiji enviar as coordenadas, entregue-as a Nami, e certifique-se de explicar claramente que meu relacionamento com você é puramente profissional. Robin ergueu uma sobrancelha. Profissional? O que mais poderia ser? Além disso, você não é casado? E com várias mulheres. Sim. Quando poderemos vê-los? Ela perguntou curiosamente. Tachibana deu de ombros enquanto se afastava. Ainda não é hora de colocá-los nisso, mas em breve, muito em breve. Capítulo 338. Aokiji trabalhou eficientemente e Robin não teve que esperar muito para receber as coordenadas e informações gerais sobre a ilha Amazon Lily. Na ponte, Nami estava encharcada de suor, canalizando sua energia para um fogo que alimentava o sistema de propulsão do navio. Nami, você pode descansar um pouco. Estas são as coordenadas da ilha Amazon Lily. Dê uma olhada, disse Robin enquanto enxugava cuidadosamente o suor de Nami. Em troca, ela recebeu um sorriso doce do navegador. O navio podia usar cola como energia, o que era conveniente, mas Tachibana deu a Nami uma tarefa única, fornecer energia ao barco diariamente usando seu chakra. Isso serviu como uma forma de treinamento para ela. E ela concordou não por causa do treinamento, mas porque assim poderia economizar o dinheiro que gastaria comprando refrigerantes. Para ela, o treinamento era secundário em relação ao dinheiro. No entanto, ela gostou do aumento de força devido ao treinamento com Tachibana desde o início. Entre os atributos de chakra de Nami, ela possuía vento, fogo e trovão, o que a tornava uma pessoa versátil. Depois que Nami ajustou o rumo do navio com base no mapa, Robin perguntou a ela. Nami, você já está a bordo há algum tempo. Sabe alguma coisa sobre as esposas do Tachibana? Ela estava muito curiosa sobre o assunto e não tendo mais ninguém a quem perguntar, decidiu perguntar a Nami. Ela achou que haveria uma boa chance de ela saber. Nami congelou com a pergunta, surpresa pela curiosidade repentina de Robin. Depois de pensar um pouco, ela respondeu honestamente. Não sei muita coisa, só os nomes, na verdade. Mas eu gostaria de conhecê-los. Apoiada no console, Nami relembrou seu tempo no navio. A maioria das mulheres com quem Tachibana se relacionava eram bem educadas e refinadas. Hinata, a herdeira do clã Hyuga, era cheia de elegância e graça. Ino, a filha animada e composta do clã Yamanaka, sempre se portou com postura e energia excessiva. Kurenai tinha o ar de uma irmã mais velha e intelectual. Temari, Koyuki e Shion eram todas princesas por direito próprio. Pode até haver outros sobre os quais Tachibana não falou, mas pelo que Nami pôde perceber, Tachibana era semelhante a um rei de onde veio. Então essa prática de ter várias esposas era normal para eles. Sim, eu também gostaria disso. Robin decidiu não insistir mais, sabendo que com o tempo eles conheceriam as esposas de Tachibana. Após mudar a direção, Nami retornou, e a velocidade do navio aumentou significativamente. Em 10 dias, o navio entrou no Call Belt. Nesta zona marítima traiçoeira, Nami navegou com cuidado e totalmente alerta. Embora a fonte de energia não fosse mais um problema, os colossais reis dos mares que vagavam pelas águas continuavam sendo uma ameaça significativa. De repente, um enorme rei do mar, dezenas de vezes maior que o navio, emergiu, criando ondas gigantescas. Seus olhos vermelhos se fixaram no navio enquanto ele mostrava suas presas, avançando em direção a eles. O impacto por si só fez o navio balançar violentamente. Os rostos de Nami e Robin empalideceram. Era a primeira vez que encontravam um rei do mar dessa magnitude.
Tachibana, descansando em uma espreguiçadeira, fez um movimento casual. Ele se espreguiçou antes de levantar o braço. Com um movimento de pulso, milhares de penas afiadas como navalhas foram lançadas, cortando o enorme corpo do rei do mar. O monstro congelou no meio do ataque, sua carne rasgada em inúmeros pedaços. Quando os restos caíram no oceano, as águas ao redor ficaram vermelhas. Continue, disse Tachibana com indiferença, como se o feito não fosse nada. Nami e Robin, embora confiantes nas habilidades de Tachibana, não conseguiram deixar de ficar impressionadas com a violência da cena. Serviu como um poderoso impedimento para outros reis do mar, e o resto da jornada transcorreu sem problemas. Vários dias depois, eles chegaram perto das águas da ilha Amazon Lily. Tachibana notou várias cobras marinhas nadando silenciosamente sob o navio, provavelmente batedores da ilha. Ele não fez nenhum esforço para detê-los, sabendo que a presença deles alertaria a ilha sobre sua chegada. Ele não estava interessado na própria Boa Hancock, mas nas técnicas secretas e métodos de treinamento da ilha, particularmente aqueles relacionados a Aki. No mundo ninja, qualquer pessoa com chakra poderia teoricamente aprender Aki, mas o progresso variava. Para a maioria, dominar até mesmo as duas formas básicas do Aki poderia levar anos, tempo que Tachibana não pretendia desperdiçar. Os guerreiros desta ilha, com sua proficiência em Aki, ofereciam um atalho valioso. Ao atracar no Amazon Lily, Tachibana desembarcou com Nami e Robin, ambos cheios de curiosidade. Antes que pudessem dar um passo, um grupo de guerreiras seminuas emergiu da selva, com seus arcos engatilhados e apontados. Esta é a Amazon Lily. Forasteiros estão proibidos de pisar nestas praias, gritou o líder. Vocês dois fiquem no navio. Eu cuido disso, disse Tachibana para Nami e Robin. Não se deixe encantar pela Imperatriz e esqueça de voltar. Nami provocou, puxando Robin de volta para o barco. Tachibana olhou para ela antes de se virar para os guerreiros. Diga a Boa Hancock para vir aqui. Tenho negócios com ela. O líder fez uma careta. Nossa Imperatriz não é alguém que se possa invocar tão casualmente. Você já violou as leis da ilha ao pisar no chão. Ataque. Ao seu comando, os guerreiros dispararam uma saraivada de flechas. Tachibana suspirou, apertando a ponta do nariz. Por que você é tão arrogante sendo tão fraco? Ele se esquivou sem esforço, murmurando. E daí se eu quebrei as regras? Sou forte o suficiente para ignorá-las. Elevando a voz, ele gritou de repente e declarou, Boa Hancock, se você não quer que eu acabe com seus guerreiros, sai agora. Capítulo 339. Estrondo. Como um trovão caindo dos céus, Amazon Lily irrompeu com ventos rodopiantes e nuvens escuras com seu grito. O rugido ensurdecedor de raiva reverberou pelo campo, deixando as guerreiras abaladas. Pálidos, eles tremeram enquanto a onda de rádio centrada em Tachibana dispersava a chuva de flechas em um instante. Mas não era o Aki do Conquistador, apenas aura pura. Dentro do palácio de Amazon Lily, Hancock, sentado majestosamente, já havia sido informado da aproximação de um navio. Ela descartou o fato como algo trivial e enviou seus subordinados para repelir o intruso, ordenando que matassem se fosse necessário. Mas então veio a voz, alta, autoritária e descarada. Boa Hancock, se você não quer que eu acabe com seus guerreiros, sai agora. O som estrondoso sacudiu as paredes do palácio, fazendo com que poeira caísse do teto. O rosto de Hancock escureceu visivelmente, e ela se levantou abruptamente, com a fúria brilhando em seus olhos. De onde surgiu esse louco que ousa dizer palavras tão insolentes para alguém tão bonita quanto eu? Sua voz fervilhava de indignação. E pior, essa é a voz de um homem. A anciã Neon, que estava por perto, franziu a testa profundamente com uma expressão séria. Hancock, tenha cuidado. Não parece que a voz pertença a alguém fácil de lidar. Se puder, afaste-o sem agravar ainda mais a situação. A Amazon Lily, aninhada no Cal Belt, era difícil de ser alcançada por pessoas de fora. No entanto, esse homem não apenas conseguiu chegar como também chamou Hancock pelo nome, um sinal claro de sua força e confiança. Uff! Hancock afastou uma mecha de cabelo. Sua expressão estava cheia de autoconfiança. Seus saltos altos batiam no chão enquanto ela marchava em direção à entrada, seguida de perto por suas irmãs mais novas, Sandersonia e Marigold. Sua velha bruxa, você deveria se concentrar em apoiar minhas decisões em vez de ficar reclamando como sempre. De qualquer forma, enquanto ele for um homem, ele se curvará diante da minha beleza incomparável e reconhecerá sua loucura, ela disse com um sorriso arrogante. Afinal, eu sou absolutamente linda. A anciã Neon suspirou, balançando a cabeça enquanto seguia com sua bengala. Uma sensação de desconforto persistia em seu peito. Depois que sua declaração estrondosa deixou as guerreiras Amazon Lily assustadas demais para agir, Tachibana ficou parado, de braços cruzados, aguardando a chegada de Hancock. As guerreiras trocaram olhares ansiosos, mas não ousaram dar o primeiro passo. Um impasse tenso se seguiu, quebrado apenas pelo farfalhar vindo da floresta. O olhar de Tachibana se voltou para cima. Emergindo das sombras estava uma majestosa jiboia rosa, com a cabeça adornada com marcas intrincadas. Atrás dela seguiam pernas brancas, longas e impecáveis, levando até a figura da própria Boa Hancock. Com seu penteado característico, um vestido com fenda que acentuava sua beleza e olhos amendoados profundos, ela exalava um charme quase divino. Até mesmo Tachibana, que havia se preparado para esse encontro, não pôde deixar de reconhecer suas feições impecáveis. Ele é um homem, como esperado, mas parece diferente dos outros, é um pouco interessante de se olhar.
Hancock murmurou interiormente, embora sua arrogância nunca lhe permitisse admitir isso em voz alta. Mesmo assim, só por isso, sua raiva diminuiu um pouco, rebaixada de uma sentença de morte para uma mera prisão. Era assim que ela governava. Pelas suas emoções. Renda-se agora, e eu poderei conceder clemência aos seus companheiros. Seu tom altivo carregava um tom cruel. Quanto a você, passará o resto da vida na prisão. Sua voz transbordava orgulho quando ela olhou para Tachibana, já imaginando-o como um prisioneiro, um troféu para sua diversão. As guerreiras ao redor desmaiaram com suas palavras, adorando sua imperatriz. Imi-sama é tão linda, ela é tão magnânima. Meu coração não aguenta essa perfeição. Tachibana, nada impressionado com o teatro, suspirou internamente. Na mente dela, ele havia sido rebaixado a um prisioneiro troféu, sem nem mesmo uma apresentação adequada. Estou aqui para fazer um acordo, Hancock, ele disse firmemente. Hancock ergueu uma sobrancelha, sua arrogância inabalável. O que lhe dá a audácia de propor um acordo comigo? Uma bela imperatriz como eu não precisa de barganhas. Tudo o que eu desejar me será entregue de bom grado. Tachibana ficou irritado. As veias em sua têmpora latejavam. Apesar de se preparar para a vaidade dela, isso ainda testou sua paciência. Essa mulher realmente precisa de uma lição, ele murmurou. Ele então olhou diretamente para ela e murmurou uma certa palavra. Os outros não conseguiram entender, mas as expressões de Hancock e das irmãs mudaram bruscamente. Uma única palavra de Tachibana tocou em algo sensível, trazendo à tona memórias dolorosas. Quem é você? Seu tom de comando revelava um lampejo de medo. Tachibana manteve seu comportamento calmo. Como eu disse antes, estou aqui para fazer um acordo. Se você recusar, vou recorrer à violência e pegar o que preciso. Furiosa, Hancock cruzou os braços diante do peito e executou seu movimento característico. Mero suave. Uma luz rosa disparou em direção a Tachibana. Ele não se moveu, permitindo que a luz o atingisse diretamente. Nada aconteceu. Hancock congelou sua confiança destruída. Impossível, ela exclamou. Como pode haver alguém imune à minha beleza? As guerreiras encararam Tachibana com expressões incrédulas. Essa pessoa é mesmo humana? Como ele não fica encantado com a beleza inigualável da nossa imperatriz? Tachibana suspirou. Parece que argumentar com você é perda de tempo. Com um passo gracioso, Hancock avançou, sua perna envolta em armamento aqui. Enquanto ela executava seu ataque perfume fêmur, Tachibana desviou sem esforço, prendendo o tornozelo dela no ar. Antes de jogá-la de lado, ele fez uma pausa. Boa, Hancock. Você limpou os pés antes de vir para cá? O rosto dela se contorceu de raiva diante do insulto. Ele estava insinuando que ela era suja. Você deveria morrer, ela gritou, abandonando seu comportamento real habitual. A intensidade de sua raiva ativou seu Haki do Conquistador, surgindo em ondas que deixaram os guerreiros próximos tremendo. Tachibana sorriu, imperturbável. Haki do Conquistador, hein? Que ousadia só usar isso contra mim. Jogando-a de lado, ele convocou água para lavar as mãos, um ato que enfureceu Hancock ainda mais. Então, com um brilho frio nos olhos, ele murmurou. Eu ainda nem soltei o meu. O ar ao redor dele ficou pesado, e uma energia vermelha cintilou em seu olhar. Pela primeira vez, Tachibana liberou seu Haki do Conquistador neste mundo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 340. Pessoas e suas constituições não podem ser generalizadas para serem comparáveis. Alguns lutam, outros têm vida fácil. O poder do Haki do Conquistador foi totalmente desperto no corpo de Tachibana no momento em que ele chegou a este mundo. Num instante, atingiu um nível incomparavelmente profundo. Haki, em sua essência, era simplesmente a energia produzida pelo espírito e pelo corpo. Quando se trata de manipular energia, Tachibana, que se tornou um com a árvore divina, atingiu um nível além da compreensão. Nem mesmo Otsutsuki Kaguya e Ishiki, membros de uma raça alienígena de alto nível, podiam se comparar a ele. No passado, a Tachibana utilizou principalmente da armamento Haki, e observação Haki, o Haki do seu conquistador permaneceu adormecido, nunca liberado. No entanto, o movimento não intencional de Boa Hancock hoje despertou o interesse de Tachibana. Quando ela tentou dominá-lo com seu Haki do conquistador, pareceu justo revidar com o dele. Embora fosse a primeira vez que ele usava o produto e não tivesse controle total, os resultados foram excessivos. Uma onda avassaladora de Haki do conquistador irrompeu do corpo de Tachibana, sem restrições. O mundo ficou sem cor, e um silêncio assustador envolveu os arredores. Momentos depois, estrondo. O céu claro escureceu. Nuvens de tempestade se acumularam, relâmpagos violentos surgiram pelos céus, e o mar antes tranquilo explodiu em um tsunami inquieto. Uma aura de domínio subiu aos céus, abalando os alicerces do mundo. Inúmeros reis do mar desmaiaram, seus corpos enormes foram atirados sem vida no oceano, mal criando ondulações. Até onde a vista alcançava, cenas de devastação e caos se desenrolavam, parecendo o fim do mundo. Longe no Novo Mundo, figuras como Madara, Sasuke e o Imperador Ruivo, um dos 4 imperadores, interromperam suas atividades. No quartel-general da Marinha, Naruto e Aokiji, imersos em seus deveres, sentiram seus corações dispararem. Eles instintivamente olharam para o céu, mas não viram nada fora do comum. A confusão aumentou à medida que trocavam olhares. Madara, sentado na reconstruída mansão Shogun, estreitou os olhos pensativo. Tachibana? Poderia ser ele? A sensação de desconforto apontava diretamente para ele. Isso não foi coincidência.
Os fortes têm seus instintos, e Madara lhe disse que Tachibana era o único capaz de causar tal perturbação. Os chamados 4 imperadores? Eles não mereciam tanto crédito. Ao mesmo tempo, em Marejois, dentro da Terra Sagrada, a figura sentada no trono do vazio tremeu brevemente antes de recuperar a compostura. Uma ilusão? Não. Porque eu senti medo, veio um murmúrio fraco. Então, investigue. Veio o comando frio. Em Amazon Lily, os guerreiros Kuja caíram no chão inconscientes. Até mesmo Hancock, sua imperatriz, ajoelhou-se fracamente pálida e encharcada de suor. Apesar do Haki do Conquistador, ela lutou para permanecer consciente. A imensa lacuna entre ela e o poder de Tachibana a deixou tremendo. O arrependimento encheu seu coração. Se ela não tivesse despertado o Haki do Conquistador, ela poderia ter desmaiado alegremente como suas irmãs. A agonia mental de suportar a energia avassaladora de Tachibana era como se sua alma estivesse sendo dilacerada. Tachibana se aproximou dela e se agachou para encará-la na altura dos olhos. Desculpe, imperatriz. Parece que exagerei. Embora suas palavras expressassem arrependimento, sua expressão não demonstrava sinceridade. Tachibana já havia perdido há muito tempo a noção de sua própria força. Ele sabia que era forte, excepcionalmente forte, mas seus limites exatos permaneciam desconhecidos. Mesmo depois de se conter, a destruição que ele causou superou as expectativas. Talvez da próxima vez ele devesse usar menos de 30% de sua força. Levantando o queixo de Hancock com a mão, Tachibana encarou-a com seu olhar nebuloso. Agora, me diga como Amazon Lily treina aqui. A voz dele era suave, mas autoritária, enquanto ele se aproximava do ouvido dela. Hancock instintivamente quis recusar, mas seu aperto no queixo dela não deixou espaço para desafio. Olhando ao redor, ela viu seu povo caído no chão. Hancock, você não gostaria que seu povo sofresse ainda mais por causa do seu orgulho, gostaria? Diante da presença avassaladora de Tachibana, Hancock finalmente cedeu. Dentro do palácio, Hancock recuperou alguns livros de um mecanismo escondido no corredor lateral. Eles contêm os métodos para treinar aqui, ela disse relutantemente. Tachibana folheou o livro rapidamente, confirmando sua autenticidade. Quando você conseguir o que quer, por favor, deixe meu país imediatamente, implorou Hancock, escolhendo as palavras com cuidado. Apesar de sua natureza orgulhosa, até ela conseguia reconhecer a diferença intransponível de força entre eles. Ele era o predador e ela era a presa. No entanto, o ressentimento persistia em seu coração. Para ela, aquilo não passava de um roubo. Tachibana balançou a cabeça com um leve sorriso. Você entendeu errado. Eu vim para fazer uma troca, não para roubar você. Você me deu estes livros, mas eu ainda não paguei a minha parte do acordo. Não precisa. Deixar minha ilha será suficiente como pagamento, Hancock retrucou, virando-se de costas para ele. Tachibana se moveu de repente e Hancock entrou em pânico. O que você está fazendo? Ela gritou enquanto o som de tecido rasgando ecoava. Relaxe. Isso pode doer um pouco, respondeu Tachibana calmamente. 10 minutos depois, Hancock estava diante de Tachibana com uma roupa nova e uma expressão conflitante. A marca em suas costas, a fonte de seus pesadelos mais profundos, havia desaparecido. Obrigada, ela sussurrou. Foi uma troca justa, respondeu Tachibana. Jogando os livros de treinamento de Haki de volta para ela, ele acrescentou. Eu memorizei tudo. Vou compartilhar com a Aliança Ninja. Sem dizer mais nada, Tachibana começou a caminhar em direção ao cais, pronto para partir. Hancock o seguiu silenciosamente, parando na costa enquanto ele embarcava em seu navio. Qual é o seu nome? Ela gritou. Tachibana olhou para trás com um leve sorriso. Tachibana. Camille Tachibana. Com isso, o navio virou e Tachibana partiu para longe de Amazon Lily. Capítulo 341. Muito tempo depois que Tachibana partiu, as pessoas desmaiadas na ilha gradualmente recuperaram a consciência. Irmã, você está bem? Graças a Deus. Onde está aquele cara? O Haki do Conquistador dele era aterrorizante. Isso é algo que um humano consegue fazer? Sandersonia e Marigold correram até Hancock, que estava atordoado no porto. Eles ficaram aliviados ao ver que ela estava ilesa. Estou bem. Quanto àquele homem, ele se foi, respondeu Hancock, balançando a cabeça levemente. De repente, um pensamento lhe ocorreu, e ela olhou para suas duas irmãs mais novas com uma expressão de desculpas. Em sua excitação anterior, ela se esqueceu de mencionar as marcas em seus corpos para Tachibana. Irmã, qual era o propósito daquele homem? Seria ele alguém enviado pelo governo mundial? Perguntou Marigold ansiosamente, temendo que tivessem sido descobertos como ex-escravos. Não, se ele fosse um lacaio do governo mundial, eu não estaria aqui, respondeu Hancock firmemente. Ela acrescentou, ajude-me a procurar o nome Camille Tachibana. Hancock considerou a situação cuidadosamente. Um homem com o Haki do Conquistador tão avassalador não poderia ser um mero peão do governo mundial. Depois de acalmar as guerreiras Amazon Lily e garantir que elas retornassem aos seus postos, Hancock retornou ao palácio. Logo, Marigold trouxe as informações de Tachibana. Os detalhes foram coletados a partir de recompensas marinhas relatadas no Notícias do Mundo. A foto mostrava Tachibana sorrindo confiantemente, claramente posando para a foto. Tachibana. Origem, Mar do Leste. Crimes, matar o capitão da marinha Nezumi, derrotar o capitão Sommer em Logtown e escapar para Grand Line. Recompensa, 160 milhões de belis, leu Marigold em voz alta. Depois de ler os detalhes, Hancock bufou e rasgou o pôster.
Se todos os piratas que valem 100 milhões fossem como ele, os fuzileiros navais já teriam sido aniquilados há muito tempo, ela murmurou com desdém. No entanto, ela hesitou ao ver o retrato, rasgando tudo, exceto a imagem de Tachibana, aquela que ela guardou. Seu devaneio foi interrompido pelo ancião, que a olhou com desconfiança. Hancock, você ainda não me disse por que esse Tachibana veio para nossa ilha. O rosto de Hancock se contorceu em aborrecimento. Você é tão chata, velha. Eu disse que eu resolvia isso, não disse? Por que fazer tantas perguntas? O ancião franziu a testa, mas persistiu, isso é importante. Fazemos parte do Shichibukai e temos que denunciar indivíduos perigosos como ele aos fuzileiros navais. Estrondo. Antes que a mais velha pudesse terminar, o chute de Hancock a fez voar. Você acha que eu vou chorar para os fuzileiros navais? Hancock gritou com a expressão lívida. Eu, a governante de Amazon Lily, deveria pedir ajuda porque não consigo derrotar um homem? Que vergonha! Com uma mão no quadril e sua jiboia de estimação a seguindo, Hancock declarou, não toque mais nisso. De agora em diante, vamos fingir que este homem nunca esteve aqui. A humilhação que sofri hoje, eu a retribuirei com minhas próprias mãos. Hancock saiu do salão com sua determinação inabalável. Enquanto isso, Tachibana, sem saber do drama que deixou na ilha, se viu alvo da frustração de Nami. Embora ele tivesse controlado seu Haki do Conquistador durante o incidente anterior, a magnitude disso também afetou Nami e Robin. Nami, sempre vocal, desabafou suas frustrações assim que Tachibana embarcou no navio. Você é um pé no saco. Ela o repreendeu, balançando o dedo para ele. Você sabe como foi difícil evitar que todos desmaiassem? Você tem sorte de eu poder te dar uma semana de descanso e nenhum treinamento. Você está tentando me punir, dando a si mesmo um descanso? Que tipo de lógica é essa? Não pense nisso. É bem merecido. Nami respondeu apressadamente. Tachibana apenas balançou a cabeça. Satisfeita com sua declaração, ela passou para o próximo plano. Para onde estamos indo agora? Para o arquipélago de Sabaldi. Isso mesmo, Tachibana assentiu. Entraremos no novo mundo o mais rápido possível. Não nos resta mais nada neste suposto paraíso. Nami pegou seu caderno e começou a planejar os próximos passos. Quando chegarmos a Sabaldi, precisaremos revestir o navio. Esse processo leva de 7 a 10 dias. Ela hesitou antes de acrescentar. A maior preocupação são os fuzileiros navais. As palavras de Nami fizeram Tachibana hesitar. O arquipélago Sabaldi ficava perto do quartel-general da Marinha, um lugar famoso pelas visitas frequentes dos dragões celestiais. Qualquer confronto ali poderia facilmente se transformar em um confronto com um almirante, ou pior. Não se preocupe, disse Tachibana, dando-lhe uma leve pancada na cabeça. Se um almirante aparecer, vamos lidar com isso como da última vez. Sem problemas. Fácil para você falar, retrucou Nami, esfregando a cabeça. Eu preferiria não ter os fuzileiros navais nos perseguindo por onde quer que fossemos. Boa ideia, admitiu Tachibana, imaginando o incômodo. Ele se virou para Robin. Entre em contato com Kuzan. Avise-o que chegaremos em Sabaldi em breve. Se ele não quer um desastre, é melhor estar preparado. Robin suspirou, mas assentiu, sentindo pena de Aokiji. Como almirante da marinha, ele passou de proteger os dragões celestiais a limpar a bagunça de Tachibana. De repente, o Dendemushi de bolso de Tachibana começou a tocar. O quê? Tachibana perguntou enquanto atendia a ligação. A voz de Sasuke veio pelo receptor. A fruta que você queria, eu a encontrei. Capítulo 342. Que fruta? Tachibana piscou, momentaneamente confuso com a pergunta repentina. O quê? Sasuke rosnou entre dentes. Você esqueceu o que me disse naquele momento. Mesmo estando separados por centenas de quilômetros, Tachibana podia sentir o ressentimento transparecendo no tom de Sasuke. Espere, deixe-me pensar, disse Tachibana, massageando as têmporas. Ele havia compartilhado inúmeras conversas com Sasuke, então como ele poderia saber qual delas ele queria dizer? Como alguém que sempre fazia promessas ridículas, não havia como ele se lembrar de todas elas. Depois de um longo momento de reflexão, ele se aventurou. Você está falando da fruta negra? Se não, o que mais? Sasuke retrucou. Sua resposta ríspida deixou Tachibana momentaneamente sem palavras. Para ser honesto, Tachibana só usou a fruta como uma forma de motivar Sasuke a se juntar aos piratas do Barba Branca. Afinal, ele não podia esperar que Sasuke aceitasse um novo pai de cara. Essa seria uma maneira infalível de provocar Sasuke para uma batalha de vida ou morte com ele. O que Tachibana não previu foi que Sasuke realmente encontraria a Yami no Mi. Quase parecia que ele tinha feito dela sua missão principal. De tão bravo que estava que Tachibana esqueceu. Espere um segundo, disse Tachibana, com uma expressão séria. Não me lembro de ter te contado a aparência da Akuma no Mi. Como você confirmou que era de verdade? Não me diga que deixou alguém comê-la. A Yami no Mi não era um item comum no mundo de One Piece. Sua aparição causou enormes mudanças no equilíbrio do mundo. Levou à queda de um dos 4 imperadores originais. A dizimação da linhagem do rei dos piratas e até contribuiu para a transformação de Luffy em uma força determinada e imparável. Se alguém comece aleatoriamente, até Tachibana sentiria uma pontada de dor. Como pude fazer algo tão descuidado? Sasuke zombou. O segundo Hokage, com sua rede, conseguiu um guia mais detalhado sobre a Akuma no Mi do governo mundial. Havia uma entrada sobre essa Akuma no Mi. Ao ouvir isso, Tachibana soltou um suspiro de alívio. Certo, tirei um peso dos meus ombros. Mas como exatamente você o encontrou?
Sasuke então relatou os eventos que levaram à sua descoberta. Acontece que a situação tinha muito a ver com o território dos piratas do Barba Branca e com a incansável vontade de Sasuke de treinar. Ultimamente Sasuke estava imerso no treinamento de esgrima, inspirado pelas ideias que Tachibana havia compartilhado com ele. Enquanto os piratas do Barba Branca estavam à toa em suas próprias águas, Sasuke se aventurou sozinho para aprimorar suas habilidades. Seu método de treinamento? Dividir ilhas inteiras ao meio. Ontem, durante uma dessas sessões, Sasuke cortou uma ilha em duas e descobriu uma Akuma no Mi escondida entre os escombros. A fruta não pôde ser identificada com base no guia da Akuma no Mi dos piratas do Barba Branca, o que o levou a buscar confirmação de Tobirama. A resposta rápida de Tobirama confirmou: Ayami Yami no Mi. Tachibana ficou em silêncio após ouvir a história. Embora tudo parecesse lógico, ainda parecia completamente absurdo. Seria isso apenas a sorte de alguém destinado à grandeza? Mantenha essa fruta segura, disse Tachibana firmemente. Não deixe ninguém dos piratas do Barba Branca saber disso. Um dia, isso servirá a um propósito maior. Sasuke concordou com a cabeça antes que os dois compartilhassem algumas atualizações adicionais e encerrassem a conversa. Vários dias depois, o navio de Tachibana saiu do Call Belt e retornou à Grand Line. Entretanto, em vez de seguirem em direção ao arquipélago de Sabaldi, como haviam decidido, eles estavam navegando em direção às águas ameaçadoras perto de Thriller Bark. Deidara e Sasori entraram em contato com Tachibana, convidando-o para seu território. Desconfiado de suas intenções, Tachibana decidiu fazer um desvio. Deidara e Sasori eram uma dupla estranha. O primeiro era um fanático explosivo, enquanto o último era obcecado em aperfeiçoar sua arte com marionetes. Comparados aos outros Shichibukais, eles eram relativamente inofensivos, pelo menos até Deidara decidir testar sua nova argila explosiva perto do infame Thriller Bark. Quando Nami soube do destino deles, ela empalideceu. Estamos mesmo indo para lá? Dizem que Thriller Bark é mal assombrado. Até Robin, normalmente calmo e controlado, parecia inquieto. Ela se dedicou à pesquisa de Thriller Bark, mas ficou mais ansiosa quanto mais lia. Observando suas reações, Tachibana manteve uma atitude séria. Mas por dentro, ele estava lutando para conter o riso. Quando o navio entrou nas águas misteriosas e cheias de névoa, Tachibana finalmente caiu na gargalhada. Percebendo que haviam sido enganadas, ambas as mulheres revidaram com socos brincalhões, mais irritados. Os ataques de Robin, aprimorados por sua Ana no Mi, foram particularmente impactantes. Hahaha. Tachibana, quanto tempo? A voz estridente de Deidara ecoou de cima enquanto um pássaro gigante de argila descia. Ele e Sasori, ainda em sua forma jovem, desembarcaram na praia. Você quer testemunhar minha mais nova obra-prima? Deidara perguntou com um sorriso maníaco. Idiota, disse Sasori com uma expressão impassível. Você acha que sua arte patética funcionaria com ele? Droga, Sasori. Você não pode pelo menos me deixar ter o meu momento? Deidara se irritou. Um dia criarei uma obra de arte que o deixará impressionado. Tachibana suspirou, saindo do navio com Nami e Robin a reboque. Você não me chamou só para ouvir suas brigas, não é? Os dois trocaram olhares antes de Deidara sorrir. Claro que não. Temos um presente para você. Um presente? Perguntou Tachibana cético. Que tipo de presente? O sorriso de Deidara se alargou quando ele respondeu. Um novo membro da tripulação. Capítulo 343. Deidara continuou divagando, e Tachibana finalmente entendeu a situação. A tripulação pirata de Moria tinha originalmente 4 membros, 3 dos quais morreram em batalha. O único sobrevivente foi Perona. Sasori e Deidara, estranhamente, se abstiveram de matá-la, não por misericórdia, mas porque não viam sentido nisso. A sobrevivência de Perona não foi apenas sorte, foi como se o destino tivesse intervindo. Tachibana pode não ter acreditado nessa explicação antes, mas depois de ensiná-los, persuadi-los e dar algumas dolorosas lições físicas, esses dois shinobi antes imprudentes se acalmaram consideravelmente. O desrespeito inerente à vida, arraigado neles como ninjas, foi suavizado pouco a pouco. Assim, Perona tornou-se seu prisioneiro. Para mantê-la sob controle, eles colocaram algemas de pedra do mar nela. Sem seus poderes de Akuma no Mi, as habilidades de Perona eram inferiores às de um oficial da marinha comum, o que efetivamente aprendia na ilha. Inicialmente ela tentou escapar diversas vezes. Depois de ser capturada diversas vezes por Deidara, eles inesperadamente formaram uma amizade peculiar. Isso não foi nenhuma surpresa, ambos tinham personalidades animadas e travessas. Juntos, eles pregavam peças como usar as habilidades fantasmagóricas de Perona para mexer com Sasori. Um desses incidentes deixou Sasori ajoelhado, completamente abatido, murmurando. Pai e mãe, me perdoem. Transformei meu corpo em uma marionete e me voltei contra a Vila da Areia. Trouxe vergonha para a família. Era engraçado porque ele nunca diria algo assim, mesmo que você o ameaçasse de morte. No máximo, ele poderia pensar isso consigo mesmo, mas nunca em voz alta. Deidara ficou tão atordoado com o colapso de Sasori naquele momento que quase deixou cair as criações de argila que tinha em mãos. Se isso acontecesse, ele poderia ter se ferido gravemente. As consequências da brincadeira, no entanto, foram brutais. Sasori os perseguiu por meio mês em retaliação. Espere, então você está dizendo que se dá bem com Perona? Perguntou Tachibana, confuso. Sasori respondeu friamente. A vida aqui é muito tranquila.
Deidara e eu planejamos ir para o novo mundo em busca de desafios mais fortes. Deidara interrompeu. Nos damos bem com ela, mas o que ele disse é verdade? Os piratas e fuzileiros aqui são muito fracos. Não há nenhuma sensação real de perigo para nos pressionar mais. Como lutadores experientes, nem Sazori nem Deidara toleravam a estagnação. A força deles pode ser impressionante, mas no grande esquema dos mares, eles estavam longe do topo. Para ficarem mais fortes, eles precisavam de batalhas ferozes contra inimigos poderosos, algo que só o novo mundo poderia oferecer. Levar Perona não era uma opção, então eles deixaram o destino dela nas mãos de Tachibana. Então, você quer que eu cuide do seu problema? Tachibana cruzou os braços, avaliando seus subordinados. Nami e Robin trocaram olhares, sentindo algo estranho. Isso foi apenas uma estratégia para deixar uma garota bonita como ela com Tachibana? Tachibana balançou a cabeça. Eu não vou levá-la. Já tenho 2 fardos neste navio. Adicionar mais uma garota mimada que precisa ser cozinhada? Não, obrigado. Robin e Nami ficaram vermelhas de vergonha, embora não pudessem discutir. Para desgosto deles, Tachibana era na verdade o melhor cozinheiro do navio. Deidara inclinou a cabeça. A comida do Perona é muito boa. Nem o Sazori reclamou. Tachibana ergueu uma sobrancelha. Sua expressão era esperançosa. Você está dizendo que ela é uma boa cozinheira? Com certeza, confirmou Deidara. Tachibana ponderou por um momento. Tudo bem. Vamos ver como ela prepara o jantar desta noite. Se estiver bom, considero levá-la a bordo. Robin, Nami, alguma objeção? Os 2 balançaram a cabeça. Estavam envergonhados demais. Enquanto Perona preparava o jantar, Deidara arrastou Tachibana animadamente para uma área de testes especial para mostrar sua mais recente arte. Explosões encheram o ar enquanto as bombas de argila de Deidara detonavam uma após a outra. A potência melhorou e você adicionou variedade, observou Tachibana. Mas sem aqui, você atingirá o limite mais cedo ou mais tarde. Deidara franziu a testa. A crítica de Tachibana foi certeira. Contra piratas comuns, o arsenal de Deidara era devastador. Mas contra usuários de logia ou defesas de nível Kaido naturalmente, suas bombas não foram suficientes. Sazori interrompeu. Ele está fazendo experiências com bombas em miniatura. O próximo passo é encontrar uma maneira de lançá-las no corpo do inimigo. Robin e Nami estremeceram com o pensamento. Tachibana, no entanto, assentiu em sinal de aprovação. Boa ideia. Esse é o caminho certo a seguir. Virando-se para Sazori, Tachibana perguntou. E você? Seguiu o mesmo caminho que Moria? Sazori sorriu, sua expressão finalmente se transformando em algo parecido com orgulho. Com um movimento de pulso, sua capa preta e vermelha da Katsuki caiu, revelando seu núcleo. Fios de chakra irromperam de seu peito, invocando um exército de marionetes do chão, cada uma meticulosamente elaborada. Esta, declarou Sazori, é minha arte eterna. Tachibana, até mesmo seus poderes divinos empalidecem em comparação à imortalidade que alcancei. Tachibana gemeu, esfregando as têmporas. Não vejo arte eterna. O que vejo é alguém brincando de se fantasiar. Agora vista sua capa de volta antes que eu a acuse de indecência pública. Capítulo 344. Você é simplesmente ignorante sobre arte. Sim, você é um idiota artístico. Mesmo que não conseguissem derrotar Tachibana, Deidara e Sazori não conseguiam deixar de gritar de frustração. Sazori ficou irritado porque era diretamente ele que Tachibana estava insultando, mas Tachibana olhou para Deidara também quando disse isso. Então ele também ficou irritado. Esse cara não tinha apreço por arte. Não importa quão perfeita fosse a criação, ele não pouparia um momento sequer para captar sua essência. Tachibana ignorou as reclamações deles e, em vez disso, abordou-a seriamente. Ao se aventurar no novo mundo com suas habilidades, você ainda precisa ser cauteloso. Se provocar algum pirata poderoso, corra primeiro e depois chame reforços. Não se deixem matar por subestimar seus inimigos. Apesar de suas excentricidades, Tachibana achou esses 2 um tanto cativantes e não queria que eles morressem desnecessariamente. Deidara deu de ombros com indiferença, sua atitude destemida diante da morte era evidente. Ele até comemorou o momento em que pôde revelar sua arte suprema, um glorioso clarão de luz. Da mesma forma, Sazori demonstrou pouca preocupação. A morte dificilmente é o fim, não é? Mesmo que eu morra, você sempre poderá me trazer de volta com a reencarnação do mundo impuro. A morte não é tão permanente em suas mãos quanto é para os outros. Tendo auxiliado Tobirama Senju em vários experimentos, Sazori sabia que muitos que haviam deixado o mundo retornaram por meio dessa técnica proibida, ainda ativos no mundo mais uma vez. As habilidades de Tachibana eram ao mesmo tempo aterrorizantes e inspiradoras. Você me superestima. Tachibana riu ironicamente. Não existe terra pura neste mundo. Uma vez morto, você realmente se foi. Não posso trazê-lo de volta com a reencarnação do mundo impuro, ponto. Ao ouvir isso, a expressão de Sazori tornou-se solene. Ele ainda tinha aspirações não realizadas e arte ainda para completar. Nesse caso, morrer de forma imprudente não era uma opção. Quando a noite caiu, Tachibana, Nami e Robin finalmente viram Perona. Não é à toa que a chamam de princesa, essa roupa é certamente única. O espanto de Nami com o traje gótico de Perona era evidente, enquanto Perona observava curiosamente os 3 visitantes. Deidara, eu realmente vou segui-los? Perona perguntou. Embora soubesse que Deidara e Sazori planejavam zarpar, ela não conseguia se livrar de suas próprias incertezas sobre o futuro.
Para os de fora, Gecko Moria poderia ter sido um pirata implacável, mas para Perona, ele fora como um pai. Suas últimas palavras para ela foram para que ela abandonasse a vingança e vivesse livremente. Moria aceitou a realidade brutal da vida de um pirata, matar ou morrer. Depois de muita luta interna, Perona decidiu honrar seu desejo e viver sem ódio, gradualmente encontrando consolo em sua improvável amizade com o excêntrico Deidara. Mas agora ela enfrentava um novo desafio. Qual papel ela desempenharia no futuro? Isso mesmo. Este é Tachibana, o grande rei demônio, de quem lhe falei, disse Deidara entre mordidas de carne. Tachibana ergueu uma sobrancelha ao ouvir o apelido. Grande rei demônio? O que era aquilo? Ele? Um grande rei demônio. Perona flutuou mais perto, inspecionando Tachibana com ceticismo. Diante dela estava um jovem comum, embora bonito. Por que Deidara tinha tanto medo dele? Revirando os olhos maliciosamente, Perona invocou alguns corpos espirituais, que voaram em direção a Tachibana. Sua Akuma no Mi era uma habilidade fascinante de paramecia, permitindo que ela projetasse seu espírito no mundo. Qualquer pessoa que seu corpo espiritual tocasse entraria em uma espiral de desespero, tomada pela negatividade. Perona sorriu, antecipando a reação de Tachibana. Mas, para sua surpresa, seus clones passaram por ele sem causar danos, sem provocar nenhuma mudança em seu comportamento. Confusa, Perona piscou. Será que minha energia acabou? Depois de terminar sua última mordida de comida, Tachibana casualmente limpou a boca com um lenço. Sua culinária é impressionante, comentou Tachibana. Melhor que o meu. Mas você ainda precisa de mais treinamento. Colocando o lenço no chão, ele olhou para Perona, seus olhos escarlates brilhando com padrões intrincados. Com um estalo, Perona perdeu a consciência e caiu do ar. Tachibana pegou sem esforço. Eu levo este cozinheiro. Vá com paz de espírito. Se algo acontecer, entre em contato com Sasuke ou Madara. Colocando Perona em seu ombro, Tachibana começou a caminhar em direção ao navio. Atrás dele, Deidara gritou indignado. Ei, cuidado com o que diz. Como assim, vá com paz de espírito? Não é como se eu fosse o irmão mais velho dela nem nada. Pela manhã, Perona acordou com o rosto pálido devido às ilusões intermináveis às quais Tachibana a submetera. Embora tivessem se passado apenas algumas horas na realidade, parecia uma eternidade no mundo dos sonhos. Você acordou? Ótimo. Hora de cozinhar. Mexa-se. A voz de Tachibana a assustou, e ela se virou para vê-lo encostado no batente da porta, observando-a com uma expressão divertida. Você. O quê? Quer mais uma rodada desse treinamento? Perona gritou e saiu da cama, correndo em direção à cozinha sem nem se dar ao trabalho de calçar os sapatos. Onde fica a cozinha? Eu cozinho, seu monstro. A porta da cabine ao lado da dela se abriu com um rangido, e Robin espiou para fora, lançando um olhar curioso para Tachibana. O que você fez com ela? Ela está completamente diferente de ontem. Tachibana deu um sorriso irônico, mas não respondeu, apenas lançou um olhar cúmplice para Robin. O que ele poderia dizer? Ele apenas praticou algumas técnicas que aprendeu no espaço. Tsukuyomi? Ainda assim, surpreendeu a sensibilidade de Perona. Afinal, ela não era uma garotinha, apesar da aparência jovial. Com uma risadinha, Tachibana deu um tapa na testa. Ele precisava se lembrar de que Perona era muito mais velha do que aparentava. Vamos logo, Tachibana murmurou para si mesmo. Outra aventura nos aguarda. Capítulo 345. Perona se adaptou rapidamente à vida a bordo da pena voadora, se integrando perfeitamente sem causar nenhuma interrupção. Naturalmente, Nami e Robin não conseguiram manter a guarda contra Perona por muito tempo e rapidamente formaram um vínculo. Afinal, quem poderia resistir a uma princesa arrogante, mas encantadoramente ingênua? O mais importante é que as habilidades culinárias excepcionais de Perona conquistaram a todos em poucos dias. Nami parecia especialmente encantada. Com apenas 16 anos, ela estava na idade em que a brincadeira surgia naturalmente. Enquanto Robin frequentemente preferia ler em silêncio, agora Nami tinha uma companheira de brincadeiras adequada em Perona. O riso das duas meninas ecoava por todo o navio. Com a adição de Perona, a atmosfera do pena voadora ficou mais animada. Até Robin percebeu que sorria com mais frequência, um calor que ela realmente apreciava. Entretanto, sua alegre camaradagem ocasionalmente causava problemas. Se vocês dois mexerem no meu quarto de novo, vou jogar vocês dois no mar para alimentar os tubarões. Tachibana gritou com a voz firme e autoritária. Vestido com um roupão, Tachibana sentou-se no sofá, encarando os dois criminosos. Momentos antes ele estava tomando banho quando Perona, em sua forma astral, emergiu pela parede, seguida por Nami, que invadiu seu quarto gritando, peguei vocês. Pego de surpresa, Tachibana só conseguiu ficar parado em choque, permitindo que eles vissem o ocorrido por 5 segundos. Agora, enquanto as duas garotas se encolhiam como crianças repreendidas, Tachibana ficou furioso. Como é que eu estou em desvantagem aqui? Foram vocês que invadiram, e tiveram a coragem de gritar primeiro. Onde está a justiça nisso? Nami cruzou os braços, desafiadora. Não é como se quiséssemos ver alguma coisa. Quem toma banho em plena luz do dia, afinal? Além disso, isso. Seu rosto ficou vermelho e ela hesitou antes de acrescentar. É tão grande, é assustador. Os olhos de Perona se arregalaram antes que ela ficasse visivelmente atordoada. Seus pensamentos pareciam girar enquanto ela sentia inconscientemente. Sim, enorme. Tachibana suspirou. Sinto muito que meu físico seja tão intimidador, disse ele sarcasticamente.
mas não é para você usar. Chega de distrações, continuou Tachibana com um tom sério. De agora em diante, ninguém poderá subir no terceiro andar sem a minha permissão. E definitivamente não no meu quarto. A expressão severa de Tachibana deixou claro que ele não estava brincando. Nami e Perona rapidamente concordaram com a cabeça, percebendo a gravidade do erro. Naquele momento, Robin apareceu na porta, batendo levemente os nós dos dedos no batente. Parece que estamos nos aproximando de Sabaldi. Nami, você deveria ir até a ponte para dar uma olhada. A interrupção oportuna de Robin ajudou a aliviar a tensão, permitindo que as duas garotas culpadas fugissem da sala às pressas. Tachibana se virou para Robin com um leve sorriso no rosto. Você tem um timing impecável. Robin sorriu calorosamente e respondeu. Eu só estava aqui para ligar para Nami. Seus olhos vagaram sutilmente, examinando o corpo musculoso e exposto de Tachibana sob o manto. Tachibana revirou os olhos diante da ousadia dela. O que você está olhando? Quer se juntar a mim enquanto eu me troco? Posso? Robin provocou, com os olhos brilhando. A porta bateu em resposta, abafando a risada leve de Robin. Meia hora depois, Tachibana saiu do quarto, completamente vestido, e foi para o convés. A pena voadora atracava lentamente na 41ª ilha do arquipélago de Sabaldi. Assim que o navio foi ancorado, Tachibana e os outros desembarcaram. Graças à camuflagem inteligente adicionada pelo iceberg durante a construção, a pena voadora parecia um navio comum. Essa sutileza evitou problemas para aqueles que pudessem reconhecer seus materiais como a árvore do tesouro Adão e serem tentados pela ganância. O arquipélago de Sabaldi era um dos locais mais bonitos do mundo. De longe, as ilhas interligadas pareciam um labirinto de estradas verdes cruzando-se sob uma cobertura de vegetação exuberante. Bolhas, formadas pela resina única secretada pelas raízes do mangue, flutuavam sonhadoramente no céu, refletindo a luz do sol em uma deslumbrante variedade de cores. Essas bolhas, uma marca registrada do arquipélago de Sabaldi, foram usadas para fazer carrinhos de bolha, rodas gigantes e até casas. Eles são hipnotizantes, disse Nami, com a voz cheia de admiração enquanto olhava para os orbes flutuantes. Tachibana assentiu, mas rapidamente conduziu o grupo em direção ao primeiro objetivo. Vamos primeiro ao artesão. Precisamos revestir o navio para o nosso mergulho na Ilha dos Homens-Peixe. Nami controlou sua excitação, sabendo que o revestimento era uma prioridade. Tudo bem, não vamos perder tempo. Revestir o navio era um processo meticuloso e podia levar vários dias. Após alguma deliberação, Nami selecionou o estaleiro mais respeitável e caro para garantir sua segurança. Tachibana não se deu ao trabalho de pedir ajuda a Heilig, imaginando que o homem provavelmente estava em algum lugar, envolvido em seu divertido hobby de se leiloar. Com o revestimento do navio pronto, Tachibana se virou para sua tripulação com um sorriso no rosto. Certo, aproveitem suas férias ao máximo. Ele tirou 3 maços de belis, cada um valendo 1 milhão. Isso deve ser suficiente para cada um de vocês. Se não for, venham me procurar. Nami agarrou o dinheiro ansiosamente e sua alegria era evidente. Ela até beliscou a bochecha de Tachibana, de brincadeira. Robin aceitou o dela com um sorriso calmo, provavelmente planejando gastá-lo em livros. Somente Perona hesitou. Vendo sua relutância, Tachibana colocou o dinheiro em suas mãos. É mesmo para mim? Os olhos de Perona se arregalaram de surpresa. Ela não esperava ser tratada da mesma forma que Nami e Robin. Claro, você faz parte da tripulação agora, respondeu Tachibana, com um tom genuíno. Capítulo 346. Não quer? Então me devolva. Vendo o olhar perplexo no rostinho de Perona, Tachibana não pôde deixar de provocá-la. Quem disse que eu não quero mais? Eu só acho que é muito pouco. Ela retrucou com sua energia tsundere aumentando. Moria-sama me deu muito mais belis no passado. Na verdade, Perona não usava dinheiro para comprar nada há anos. Tudo que ela precisava geralmente era levado por ela. Ainda assim, ela tentou manter seu orgulho, defendendo-se rigidamente. Tachibana sorriu e gesticulou para que ela seguisse Nami e Robin, que estavam à frente deles. Perona sacudiu seus rabos de cavalo, claramente mais nervosa do que suas palavras deixavam transparecer. Depois de comprar vários carrinhos de passeio em uma loja, Tachibana e seu grupo embarcaram em férias. A primeira parada foi na ilha número 30, o maior distrito comercial do arquipélago de Sabaldi, movimentado com fluxos intermináveis de pessoas. Uau, tantas lojas! Nami exclamou com estrelas iluminando seus olhos. Sabendo que Tachibana estava pagando a conta, ela viu isso como uma oportunidade de ouro que não poderia ser desperdiçada. Compre o que quiser. Se não puder carregar, me dê, declarou Tachibana com entusiasmo. Fazer compras não era só para mulheres. Tachibana também gostava, mas por motivos diferentes. Enquanto outros podem gostar de navegar e gastar, Tachibana encontrou alegria em adquirir tesouros únicos. Logo Nami e Robin perceberam que Tachibana estava comprando muito mais do que elas. Essa boneca será perfeita para Nami, ele refletiu. E este conjunto de cosméticos, feito inteiramente de pérolas dos reis dos mares, perfeito para as meninas. A cada descoberta interessante, Tachibana comprava sem hesitar. A notícia se espalhou rapidamente entre os comerciantes, e logo toda a rua ficou sabendo da existência de um grande gastador entre eles. Quero dizer, quantas esposas ele tem? Perguntou Nami, olhando em choque enquanto Tachibana comprava quase 10 roupas diferentes em estilos variados. Robin riu baixinho. Parece que nosso capitão tem uma queda por mulheres.
Enquanto as mulheres e Tachibana faziam compras, os movimentos de Tachibana e seu grupo não passaram despercebidos. Suas atividades eram observadas por olhos atentos. País de Wano. Pela primeira vez desde que derrotou Kaido, Uchiha Madara deixou o país de Wano. Sua parceria com Kaido estava progredindo constantemente, produzindo armas como kunai de pedra do mar, shuriken e espadas ninja. Grande parte do arsenal de Kaido agora estava trabalhando para atender às demandas de Madara. Tachibana havia prometido ajudar Madara a aumentar ainda mais sua força quando eles se encontrassem no Novo Mundo. Entretanto, Madara estava impaciente. Ele não via necessidade de esperar. O arquipélago de Sabaody era bem próximo, e quanto mais cedo ele conhecesse Tachibana, melhor. Quando Madara partiu, Iori, anteriormente conhecida como Komurasaki, observou-o com preocupação. Se Madara for embora, Kaido tentará tomar conta da capital das flores? Ela perguntou. Não se preocupe, Iori-sama, Kyoshiro a tranquilizou. Enquanto Kaido não puder derrotar Madara, ele não agirá de forma imprudente. Estamos seguros por enquanto. Ilha dos Homens-Peixe, Palácio Ryugu. Dentro do palácio, o rei Netuno estava oferecendo um banquete para o novo Shichibukai, Oshigaki Kizami. Após o confronto dos fuzileiros navais com os piratas Barba Branca, a Ilha dos Homens-Peixe caiu sob o domínio de Kizami, tornando-se seu território. Embora não estivesse familiarizado com o governo, Kizami estava muito familiarizado com a violência. Qualquer um que ousasse resistir a ele era rapidamente punido e suas punições eram tornadas públicas para servir como advertências. Com o tempo, a resistência diminuiu e a submissão aumentou. À mesa do banquete, Netuno observou Kizami, que estava sentado calmamente, comendo apenas vegetais e recusando álcool. Kizami-san, o vinho não está do seu agrado. Posso trazer algumas boas seleções de outras terras. Os sentimentos de Netuno em relação a Kizami eram conflitantes, uma mistura de gratidão e medo. Embora a presença de Kizami tenha tornado a ilha significativamente mais segura, seus métodos eram implacáveis. Piratas, caçadores de recompensas e até mesmo as forças do governo mundial não ousavam mais se aproximar da Ilha dos Homens-Peixe. Além disso, Kizami havia eliminado o Vender Decken Nono, que atormentava a princesa Shiraoshi há muito tempo. No entanto, o tratamento dado por Kizami aos Homens-Peixe e às sereias continuou severo. Sua crueldade tinha como objetivo impedir a rebelião, e funcionou. Shiraoshi, tímida apesar de seu tamanho enorme, falou suavemente, se você não gosta do vinho, podemos lhe oferecer um pouco de leite ou suco. Embora fosse mais forte que a maioria, o comportamento gentil de Shiraoshi sempre evocava um desejo de protegê-la. Ela era grata a Kizami por eliminar Vender Decken Nono, permitindo que ela se reunisse com sua família, mas a presença dele ainda a assustava. Segurando um pedaço de massa, Kizami balançou a cabeça. Não precisa. Como ninja não bebo álcool. Quanto a suco ou leite também não há necessidade. Você é muito disciplinado, comentou Netuno, forçando um sorriso. Você treinou no país de Wano, Kizami-san? Kizami soltou uma risadinha baixa. Eu nunca estive em Wano. Essas pessoas não merecem ser chamadas de ninjas. Netuno ficou em silêncio, sem saber como responder. Felizmente seu filho mais velho, Fukabushi, interveio. Kizami-san, o que o traz aqui hoje? Se precisar de ajuda, por favor, nos avise. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.